Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Gente, é motivo de muita alegria. Quero externar minha gratidão a Deus em poder retornar a essa casa. Desde já louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Mário, juntamente com a pastora Sueli, toda a sua casa. Obrigado, tá bom, pastor, pelo carinho. Me sinto muito honrado em voltar a esse lugar. Minha oração para que Deus possa continuar abençoando a essa casa, que essa igreja possa continuar crescendo em toda a graça, em todo o conhecimento, e que essa igreja possa continuar rompendo em fé. Deus abençoe todo o corpo de obreiro, os demais pastores, evangelistas, presbíteros da casa do Senhor, que Deus ele possa abençoar todos em nome de Jesus. Deus abençoe meu amigo Josué, nos fez o contato, obrigado, tá, mano? Você é top demais, você é bênção. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo de número 22, verso de número 39. Glória a Deus. Maravilha, já colocou ali? Lucas capítulo 22, verso de número 39. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Quem achou, acompanha aqui no telão, por favor, em nome de Jesus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Pode ir passando, por favor. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, ou que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Você pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. No início não precisa não, tá bom? Aí quando eu sinalizar, vocês entram com tudo. Vocês são top demais. Aqui, minha garganta está sempre debilitada. Ora por mim, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 22, verso de número 39, é um texto que me chama a atenção. Esse momento é narrado tanto por Mateus, quanto por Marcos e também por Lucas. O que me chama a atenção é que é um fato narrado por três pessoas diferentes. Mateus capítulo de número 26, verso de número 40, a Bíblia diz: e voltando Jesus para os seus discípulos, os achou adormecidos, e disse-lhes: nem por uma hora podeis velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Marcos capítulo de número 14, verso de número 36, ele já narra dizendo: e voltando Jesus para os seus discípulos, o achou-os dormindo, e disse: nem por uma hora podeis vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Agora, quando Lucas ele vai narrar esse texto, a Bíblia fala: e levantando-se Jesus do joelho, e levantando-se Jesus da sua oração, foi ter com os seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. Estudando um pouco a respeito desse texto, alguns comentaristas dizem que tanto Mateus quanto Marcos traz uma narrativa mais severa. Eles narram mais o momento da repreensão de Jesus. Mateus ele fala: nem por uma hora podeis velar comigo, é uma repreensão. Marcos escreve: nem por uma hora podeis vigiar comigo, também uma repreensão. Mas quando Lucas ele vai escrever esse momento,
ele já fala: e voltando Jesus para os seus discípulos, os achou dormindo de tristeza. É como se ele trouxesse uma narrativa um pouco mais misericordiosa. Então vamos lá? De 3 pessoas que narram o mesmo fato, 2 pessoas trazem uma narrativa mais severa e Lucas traz uma narrativa mais misericordiosa. Isso aqui é o retrato da história da raça humana. Qual desses tipos de pessoa é você? Você talvez é aquele que traz uma narrativa mais severa, ou você talvez é aquele que traz uma narrativa mais misericordiosa? Até porque, gente, o tempo que nós estamos vivendo, o que nós precisamos é de pessoas mais misericordiosas. Até porque o próprio Jesus falou: bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses receberão misericórdia. É você se colocar no lugar de alguém que de repente está debilitado, está fraco, está passando uma dificuldade, e fazer por ele o que você quisesse que fizesse por você, caso você estivesse na mesma situação. É por isso, gente, que nós não podemos esquecer que os 2 maiores mandamentos na presença de Deus são: amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu corpo, toda a tua força, de todo o teu entendimento, todo o teu coração, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Os 2 maiores mandamentos ainda é amar a Deus e amar o teu próximo. Nós não podemos ser uma igreja que marcha muito, pula muito, prega muito, canta muito e que não ama. Irmão Jael, tu está falando que nós devemos passar pano no erro? Tu está falando que nós devemos, glória a Deus, encobrir o erro? Não estou falando que devemos passar pano, eu estou falando que nós devemos tratar, mas tratar com amor. Até porque, gente, a vida, o que rege a nossa vida é a lei da semeadura. E a lei da semeadura é assim: a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide para que você não caia. Hoje você está de pé, talvez tenha alguém caído, amanhã pode ser você. Agora, você não pode querer receber misericórdia amanhã se você não plantar misericórdia no dia de hoje. É por isso que 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, o apóstolo Paulo disse: ainda que nós falássemos a língua dos homens ou a dos anjos e não tivesse amor, a gente seria como um metal que soa e como um sino que tine. Então a primeira lição que eu tenho para a nossa vida é: mais amor e menos ódio, mais mão estendida e menos dedo para apontar. Até porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje alguém está caído, amanhã pode ser nós, e a gente vai colher aquilo que nós estamos plantando hoje. É ter mais um pouco de empatia e se colocar, glória a Deus, na posição de alguém e fazer por esse alguém aquilo que você quisesse que fizesse por você, caso você estivesse na mesma situação. É por isso que o próprio Jesus falou: tudo quanto quereis que o homem vos faça, façai vós a eles também. Então a primeira lição que eu tenho para a nossa vida é: qual tipo de pessoa é você? É como Mateus ou como Marcos, com a narrativa mais severa, ou como Lucas, com a narrativa mais misericordiosa? Lucas capítulo 22, verso de número 39, a Bíblia diz: e saindo Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. A outra coisa que me chama a atenção aqui é que a oração era um costume de Jesus. Jesus tinha um padrão de vida, e dentro desse padrão de vida, o ministério da oração estava incluído, glória a Deus, nesse padrão. Gente, vamos lá? Não tem como você ser acostumado a orar se você não ora. Só tem costume de orar aquele que ora. Eu lembro que quando eu era mais novo, nos meus 15, 16 anos, eu lembro que eu andava muito com algumas pessoas antigas, e eles falavam muito de Davi Miranda, e aí eu comecei a acompanhar um pouco mais o ministério de Davi Miranda, embora o saudoso já tinha partido para o Senhor. Eu botava no YouTube, e lembro que tem algumas orações de Davi Miranda de 8 horas, 9 horas, e aí eu ouvia das coisas que Deus ele fazia por intermédio da vida desse homem. E aí entrou uma coisa no meu coração, eu falava assim: se esse homem consegue orar 8, 9 horas, eu também consigo. Eu lembro que eu pegava o meu celular, botava no cronômetro, dobrava o meu joelho dentro do quarto e falava assim: eu vou começar pelo menos com 1 hora. Se ele ora 9 horas, eu vou orar 1 hora até chegar no nível dele. Eu lembro que eu botava o cronômetro, dobrava o meu joelho, orava. Parecia que eu orava por tudo. Quando eu levantava na minha mente achando que já tinha passado 1 hora, tinha passado 20 minutos.
Aí eu falava assim, meu Deus, misericórdia, já orei por tudo e ainda tem 20 minutos, mas eu não vou levantar do meu joelho, vou seguir no propósito de oração. Começava a orar Salmo 91, aí lembrava de A, lembrava de B, às vezes não tinha mais nada para orar, eu orava o Salmo 91 de novo e só levantava depois que batia 1 hora de joelho. Aí eu lembro que no dia seguinte, seguindo o propósito, eu já ficava naquela guerra da carne, pô, vou dobrar o joelho, vai ser uma luta de novo, vou ter que orar, vai ser difícil, mas eu não vou quebrar o meu propósito. Eu lembro que no dia seguinte eu dobrei o meu joelho achando que ia ser uma luta terrível. Quando eu dobrei o meu joelho, parece que Deus me abraçou, eu comecei a orar. Quando eu parei de orar, que eu falei, pô, agora deve ter passado uns 25 minutos, já tinha passado 50, eu nem percebi. Aí eu entendi, gente, que não tem como você orar se você não ora, só tem costume de orar quem ora. Se você não ora 1 hora, ora 10, depois você vai orando 20, 30, 40, mas não tem como você chegar no nível de 1 hora se você ainda não ora nem 10 minutos. Então, a Bíblia fala que Jesus ele tinha um costume de orar, porque ele orava. Jesus tinha um padrão de vida e o ministério da oração estava incluído nesse padrão de vida que Jesus levava. Quer ver uma coisa que me chama a atenção? A Bíblia fala que Judas, a Bíblia fala, João capítulo 18, verso de número 1, e tendo Jesus dito isto, foi com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia ali um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Verso 2, a Bíblia fala, e Judas que o traía, glória a Deus, também conhecia aquele lugar, porque por muitas vezes Jesus se ajuntava ali com os seus discípulos. Gente, a pergunta que eu tenho para te fazer é, se Jesus ele vai para o jardim de Getsemane orar, ele só chama Pedro, Tiago e João. Se ele só chama Pedro, Tiago e João, como que Judas leva os soldados para prender Cristo naquele lugar? Se ele só chama Pedro, Tiago e João, mais ninguém sabia onde Jesus estava. Mas como Judas sabia que Jesus tinha um padrão de oração, parece que eu vejo ele olhando pro horário, os soldados querem prender a Cristo, mas não sabem onde Jesus está. Parece que eu vejo Judas olhando o horário e falando assim, ó, pelo jeito que eu conheço um mestre, glória a Deus, eu vi ele saindo com Pedro, Tiago e João, ele não me falou e não falou para ninguém mais para onde ia, mas pelo horário eu tenho quase certeza que ele vai estar no mesmo lugar, no mesmo momento, tirando o mesmo período de oração, porque ele tinha um padrão de vida. Quer ver outra coisa que me chama a atenção? Lucas capítulo de número 21, verso de número 37, a Bíblia diz, e Jesus ensinava no templo pela manhã e ia para o Monte das Oliveiras na parte da noite. Aí no verso 38, a Bíblia diz, e todo o povo ia ter com Cristo no templo pela manhã para o ouvir. Parou para perceber que o povo vai ter com Cristo no templo de manhã para ouvir, mas em nenhum momento vai ter com Cristo no monte à noite para orar? Isso aqui, gente, isso aqui serve para o pastor, não é nada pessoal, porque isso até Jesus passou. Todas as vezes que colocar a oração, o ministério da oração sempre vai ser o menos frequentado, sempre vai ser o menos badalado, sempre vai ser o menos visto, sempre vai ser o menos, até Jesus passou por isso, minha pastora, glória a Deus, porque parece que o povo desconhece o poder que tem a oração, o povo parece que não entende que o que Jesus produz no templo é fruto de uma vida que ele tem de oração no monte à noite. Glória a Deus. A oração é tão importante que em nenhum momento eu vejo Jesus tentando ensinar os seus discípulos a pregarem. Em nenhum momento eu vejo Jesus se juntando os seus discípulos e falando assim, ó, vem cá que eu vou ensinar vocês a pregarem. Mas eu vejo Jesus reunir os seus discípulos falando assim, ó, e vós quando orareis, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer ver um segredo que tem dentro dessa oração? Glória a Deus. Gente, para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você sejamos salvos, para que eu e você habitemos nas moradas celestiais que ele tem preparado para nós. Essa é o primeiro objetivo de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Só que se engana quando nós achamos
entendemos que Deus, Ele quer que nós desfrutemos das coisas celestiais somente quando nós sermos salvos. Deus não quer que nós desfrutemos das coisas celestiais só quando nós formos salvos. Deus, Ele quer que nós desfrutemos das coisas celestiais ainda estando aqui nessa terra. Como? É só olhar para a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer assim, ó, tem como vocês estarem na terra e estar desfrutando daquilo que o céu tem preparado para a vida de vocês. Como? É só prestar atenção de novo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É como se Jesus estivesse dizendo, quando vocês oram, vocês têm o poder de pegar aquilo que é do céu e através da oração, glória a Deus, trazer para a terra. É por isso que muita gente não entende crente, que está na prova, está na luta, está no deserto, está na perda. Quem olha para você nem parece que tu está passando o que tu está passando. É porque ele não entende, é porque ele não ora. Ele está olhando por fora, mas ele não entende que por dentro tu está envolvido com o céu. Tu está abarutia, tu está tomado pela glória de Deus. Tu está trazendo o céu de cima para baixo. E isso é que está te confortando e está te capacitando a passar aquilo que você está passando. Parece que nós às vezes não entendemos que o ministério da oração, ele é fruto, glória a Deus, de milagre. É por isso que o povo muitas das vezes vai ter no templo de manhã com Jesus, mas não vai ter no monte com Jesus à noite. Se o povo entendesse o ministério da oração, talvez seria até o contrário, todo o povo iria ao monte à noite, porque entenderia que a vida que tem no templo, que produz no templo, é fruto daquilo que se produz na oração à noite. Aí, gente, a Bíblia fala, e foi para o Monte das Oliveiras como era de costume. Ele tinha um costume de orar. Aí diz o texto, e sendo posto em agonia, orava mais intensamente. Isso aqui está uma outra chave, está um outro segredo. Porque, gente, glória a Deus, a Bíblia fala que Jesus chegou naquele lugar e disse-lhe o Senhor, orais para que não entreis em tentação. A outra coisa que nós devemos entender aqui, que tentação no grego é a palavra peirasmos, e peirasmos significa aquele que faz teste, aquele que coloca a prova. Então quando Jesus chega no jardim de Getsemane, ele olha para o seu discípulo e fala assim, ó, a qualquer momento o adversário da vossa alma vai se apresentar para te fazer um teste. Vai se apresentar para ver se tu está firme mesmo, para ver se tu vive aquilo que tu prega, para ver se tu está mesmo firmar na rocha. Ele vai te fazer um teste. Só que quando ele vir te fazer um teste, uma coisa que ele não pode te achar é dormindo. Quando ele vir te fazer um teste, uma coisa que ele tem que te achar é de joelho dobrado e de boca nu. Glória a Deus, porque, gente, Jesus está dando um segredo. Ele pode até se apresentar para fazer um teste, mas se tu estiver orando, e muitas das vezes ele vem por um caminho que a gente desconhece. Quer ver um exemplo? Eu lembro que uma feita eu estava no trabalho, eu estava numa prova muito difícil financeira, precisando de dinheiro duro, aí vem um amigo meu da igreja e falou assim, Israel, apareceu uma bênção aí pra gente. Eu falei, é mesmo? Então conta a bênção. Ele, amigo, tô com um contato de um gerente no banco, ele vai, se você quiser, ele vai liberar um empréstimo para você de 100 mil, você vai dar 30 mil para ele, vai ficar com 70 mil, e digo mais, depois que o empréstimo for tirado, ele vai apagar o teu nome lá, não vai parecer que tu tirou nada. Eu falei, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Eu tô sem R$1 no bolso. Eu estou sem R$1 no bolso e esse cara tá me apresentando isso. Misericórdia, Jesus. Eu falei, mano, eu vou ficar na minha prova porque eu prefiro estar na prova com liberdade do que estar com o dinheiro preso. Aí, gente, eu numa prova danada e ele me apresenta isso, porque muitas das vezes o inimigo ele vai nos tentar naquilo que a gente tem mais dificuldade, naquilo que a gente está mais vivendo dificuldade no momento. Mas como eu estava em oração, eu falei, pode ficar com o teu gerente, pode ficar com o teu dinheiro, pode ficar com tudo, porque eu sei aquele que me chamou, no momento certo a provisão vai chegar, o cativeiro vai mudar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Às vezes vai ter momento que o diabo vai se apresentar para te fazer um teste, glória a Deus, com aquela morena que tu gosta, ou talvez com aquela moça de cabelo louro. Ele vai se apresentar para dizer, para te tirar desse teclado, para te tirar desse altar, para te tirar desse cadeira, para te tirar vai ter momento que ele vai te fazer um teste com aquele rapaz sarado, saindo da academia, fitness, glória a Deus. Aí tu vai falar, é bênção, não é bênção nada, é o próprio diabo se apresentando para te fazer um teste, para te tirar do propósito que ele tem para a tua vida.
Mas olha o segredo que Jesus está nos dando. Quando ele vir se apresentar para te testar, uma coisa que ele não pode é te ver dormindo. Quando ele se apresentar para te testar, uma coisa que você tem que estar é de joelho dobrado em oração. Ele está dizendo, se você tiver de joelho dobrado, não tem gerente, não tem dinheiro, não tem louro, não tem morena, não tem não tem bombado, não tem sarado, não tem nada que te tire do propósito da oração que ele tem para você, porque enquanto tu ora, não tem tentação que te vença. Agora, a Bíblia fala, e sendo posto em agonia, orava mais intensamente. Isso aqui é outro segredo, porque, gente, parou para perceber que Jesus ele vai para o jardim de Getsemane orar. Porém, sendo posto em agonia, ele orava mais intensamente. Sabe o que é Jesus nos ensinando? No momento que a tentação, no momento que a provação aumenta, ele aumentava o nível de oração juntinho. Porque, gente, não adianta, tu tá vivendo uma dificuldade, tu tá vivendo uma prova. Aí te pergunta assim, tá orando? Tô orando. Como tu tá orando? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nosso cada dia de hoje, perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos ofendidos, nos livra do mal e amém. Assim, gente, a tentação vai te engolir, a provação vai te engolir. Nós devemos aumentar o nível da oração conforme o nível da tentação vai crescendo. Tá na Bíblia. E sendo posto em agonia, glória a Deus, orava mais intensamente. E outra palavra é Jesus dizendo, já que tu está aumentando o nível da tentação, eu também vou aumentar o nível da oração. Já que você está aumentando o nível da aprovação, eu também vou aumentar o nível de joelho dobrado. Já que você está aumentando o nível da guerra, eu também vou aumentar o nível de intimidade na presença de Deus. Porque não tem como, se você aumentar o nível de intimidade, de oração que você tem na presença de Deus, não tem tentação que te para, não tem provação que te tira, não tem teste que te faça parar, glória a Deus, naquilo que Deus tem preparado para sua vida. Agora, gente, quer ver outra coisa que me chama atenção? A outra coisa que me chama atenção nesse texto é a oração que Jesus faz. A Bíblia fala que ele olha, ele dobra o seu joelho e fala assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, que seja feita a sua vontade e não a minha. Outra coisa que eu fiquei me perguntando no texto é o que era esse cálice? Que cálice é esse? Do que Jesus está falando quando ele fala, passa de mim esse cálice? Para nós entendermos melhor isso aqui, nós devemos ler Salmo de número 75, verso de número 6. A Bíblia fala, nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Verso 7, mas Deus é o juiz, a um ele abate, a outro ele exalta. Verso 8, ele diz, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto e está cheio de mistura, e ele dá de beber. E a escória desse cálice, todos os ímpios sorverão e beberão. Quando a Bíblia fala de cálice na Bíblia, ela está falando de juízo de Deus com a vida do ser humano. Para nós entendermos melhor esse contexto, coloca para mim, por favor, meu amigo da mídia, Gênesis capítulo 15, verso de número 16. Olha o que a Bíblia fala, Gênesis capítulo 15, verso de número 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está. Deus está falando, olha Abraão, eu vou te dar essa terra por promessa para toda a sua descendência, mas eu só vou te dar quando o povo daqui encher a taça. E quando eles encheu, gente, injustiça aqui é a palavra no hebraico, no original é a palavra aion, e aion significa pecado, transgressão, iniquidade, malícia, injustiça. Ai de Masai, Deus está olhando para Abraão e falando assim, ó, eu tenho uma taça para esse povo, enquanto mais eles pecam, mais a taça enche. Quanto eles mais transgridem, mais a taça enche. Quanto eles mais praticam iniquidade, mais a taça enche. Quanto mais maldade eles fazem, mais a taça enche. Quando a taça encher, eu vou entrar com o meu juízo. Glória a Deus, vou tirar eles desse lugar e vou dar por promessa a tua descendência. Quando Jesus ele fala assim, Senhor, se queres, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Esse cálice é o cálice da ira que Deus ele tem relacionado ao ser humano. O cálice da raça humana, glória a Deus, em toda a sua história foi se enchendo. Quanto mais pecado, quanto mais iniquidade, quanto mais transgressão, quanto mais falha, quanto mais erro, quanto mais maldade, mais o cálice da ira de Deus relacionado à raça humana, ela ia crer
Só que esse cálice, depois que transbordou, nós é que éramos para tomar desse cálice. Nós que éramos, que era para beber da ira do Senhor. Nós que éramos, pois, para provar da ira da parte de Deus. Só que quando o cálice transbordou, em vez de nós tomarmos o cálice, glória a Deus, Jesus se apresentou e falou assim: eu sei que quem pecou foram vocês, eu sei que quem errou foram vocês, eu sei que quem falhou foram vocês, eu sei que quem praticou iniquidade foram vocês, eu sei que quem merecia beber dessa taça era vocês, mas quem vai assumir essa bronca, quem vai pagar essa dívida, vai ser eu. Então vamos para Isaías capítulo 53, verso 1. Quem deu creche à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque ele foi subindo como a raiz, como um renovo, não tinha parecer em formosura, beleza alguma havíamos para que pudéssemos desejar, era homem desprezado, mas indigno entre homens, homem experimentado na dor e no trabalho, como aquele que o homem escondeu o rosto dele, dele não fizemos caso nenhum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele tomou sobre si, e nós o reputamos como ferido de Deus, oprimido, glória a Deus, e aflito, mas ele foi moído por causa das nossas transgressões, ferido por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura, eu vou conjecturar isso aqui melhor para você dar um glória. Vamos dizer que meu amigo tecladista estava me devendo uma quantia de dinheiro muito grande. Glória a Deus, muito grande. E eu mando mensagem, ele não responde, eu ligo, ele não atende. Se ele souber que eu estou vindo uma rua, ele atravessa e vai por outra. Aí eu tô tão irado com ele que eu falo assim: rapaz, quando eu ver esse tecladista, eu vou pegar ele, eu vou moer ele, eu vou amassar ele. Enquanto eu tô falando isso, alguém na rua ouviu a minha fala e falou assim: olha, eu sei que tu tá irado com aquele tecladista, deixa eu te fazer uma proposta, tu pode descontar toda a ira que tu tem nele em mim? Glória a Deus. Rapaz, tu tem certeza? A ira é muito grande, se eu pegar eu vou moer, vou amassar, vou destruir. Tu tem certeza? Eu tenho certeza, eu quero. Pega toda a tua ira que tu tem com ele e deposita toda ela em mim. Glória a Deus. Eu peguei aquele homem, amassei, moí, fiz de tudo. No dia seguinte que eu moí ele, glória a Deus, quem eu vejo na rua? O tecladista. Aí o tecladista está dizendo assim: rapaz, deu ruim, agora que ele me viu, não vai ter jeito, ele vai me pegar, vai querer me moer. Enquanto o tecladista está achando que eu vou pegar e vou moer, eu entro na presença dele, aperta a mão e fala assim: paz do Senhor, meu amigo, tudo bem? Aí tu não entende nada, tu fala: rapaz, por que tá me dando a paz e tá me abraçando? Se tu queria me moer. Aí eu falo assim: não, fica tranquilo, porque a ira que eu tinha com você, eu acabei de depositar. Eu acabei de despejar tudo naquele homem que está ali caído. Ah, não sei se você vale isso aqui vale um glória, mas a ira que era para nós bebermos, como núncia, Jesus desceu e falou assim: eu vou beber, pode bater, pode humilhar, pode pisar, pode moer, quem pecou foram eles, mas quem vai beber sou eu. Eu não sei se isso aqui vale um glória para Deus, mas se tu é grato ao que Cristo fez na cruz do Calvário, abre a tua boca para... Oh, meu Pai, paro de camácia. Não sei se eu vou ter tempo, porque eu gosto de entregar no tempo, mas vamos lá. Sempre que Jesus fez essa oração, se possível, passa de mim esse cálice. Sempre que eu li essa mensagem, sempre que eu li esse versículo, eu achava, meu amigo, que Jesus, ele estava falando do sofrimento. Se você for ler Pierre Barbier no livro A Crucificação de Cristo por um olhar do cirurgião, ele fala que todo condenado à morte, glória a Deus, quer que seja por decapitação, crucificação pelo fogo, ele tinha que ser açoitado. Então vamos lá, o homem foi para o tribunal, foi condenado à morte. O que eles faziam com o condenado? Prendiam a mão e os braços do condenado no tribunal e dava 40 açoites, na verdade era 40 menos 1. Ele saía daquele lugar açoitado, já debilitado, já fraco, porque perdeu muito sangue. Eles colocavam uma madeira naquele condenado e mandavam aquele condenado andar do tribunal até o lugar que seria crucificado. Enquanto ele andava daquele lugar até o lugar que seria crucificado, eles zombavam, eles humilhavam, eles batiam, eles cuspiam, eles faziam de tudo. Glória a Deus. Quando Jesus ele fala assim: se possível, passa de mim esse cálice, eu entendi
entendia que Jesus estava falando isso, porque ele sabia do sofrimento que ele estava passando. Só que eu entendi, lendo um texto, estudando a Bíblia, que o que Jesus mais temia não era o sofrimento que ele sabia que ia passar. A pergunta é, se ele não estava com medo, nem temendo o sofrimento que ele ia passar, por que ele está orando a Deus pedindo: Pai, passa de mim esse cálice? Coloca para mim, por favor, meu amigo. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, verso de número 46. É esse o verdadeiro motivo que Jesus está falando. Olha lá, a Bíblia fala: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactame. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Quando Jesus ele ora: passa de mim esse cálice, ele não está preocupado com o sofrimento que ele vai passar. Quando Jesus ele ora: passa de mim esse cálice, ele está preocupado porque vai chegar um momento que ele vai estar totalmente sem a presença de Deus. Não é o problema, não é o que eu vou passar. O problema é que eu não vou ter mais aquela presença do Pai naquele momento comigo. Porque Jesus ele nasceu na manjedoura e o Pai estava com ele. Jesus ele foi para o templo com 12 anos e o Pai estava com ele. Na boda de Caná, primeiro milagre, o Pai estava com ele. Jesus ressuscitou morto e o Pai estava com ele. Curou cego e o Pai estava com ele. Levantou coxo e o Pai estava com ele. Surdo ouviu, o Pai estava com ele. Mundo falou, o Pai estava com ele. Mas nesse momento o Pai não estaria com ele. Ele está dizendo: meu Deus, passa de mim esse cálice. Não o sofrimento que eu vou passar, mas o momento que eu vou ter sem ter a tua presença. Porque não adianta ter tudo e não ter a presença. Ai. O que me preocupa não é prata, o que me preocupa não é ouro. O que me preocupa é se Deus está ou se ele não está. É se ele está comigo ou se ele não está. Deus me trouxe aqui para dizer: se Deus está contigo, vai passar deserto, vai passar prova, vai passar aperto, só que tu vai. Quer ver outra coisa que me chama a atenção? É o lugar que Jesus ora. A Bíblia fala que ele vai para o jardim do Getsemane. Ele vai para o jardim do Getsemane. Eu gosto disso aqui, porque quando fala de jardim, a primeira referência que me vem na cabeça não é uma referência boa. Quando se fala de jardim, a primeira coisa que eu lembro é de Gênesis capítulo 3, verso 1. A Bíblia fala que a serpente entra dentro do jardim, olha para ele e fala assim: de todos os frutos da árvore não comereis? A mulher olha para ela e fala assim: não, de todos os frutos comereis, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal certamente não comerás, porque o dia que comer certamente morrer. Aí a serpente olha para ela e fala assim: não, certamente não morrerás. É porque Deus sabe que o dia que comeres do fruto, eis que os vossos olhos abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Diz a Bíblia que ela pega do fruto, come do fruto e dá o seu fruto para Adão. Quando Adão pega do fruto e come, ele está abrindo uma porta de acesso para que o pecado e a morte entrem no mundo. Qual é a primeira referência que eu tenho de jardim? Que Adão, dentro do jardim do Éden, comeu o que não era para comer, fez o que não era para fazer, e por causa disso trouxe pecado e juízo para a história da raça humana. Aí não fala de jardim não, porque quando fala de jardim, eu lembro de Adão. Quando eu lembro de Adão, eu lembro do pecado que ele cometeu. Não fala de jardim comigo não, mas hoje eu falo de jardim com autoridade. Porque já que o primeiro Adão, dentro do primeiro jardim, fez o que não era para fazer, o último Adão pegou Pedro, pegou Tiago, pegou João e foi para dentro do jardim do Getsemane. Vou pregar. O primeiro Adão, dentro do jardim do Éden, comeu o que não era para comer. E o último Adão, dentro do jardim do Getsemane, foi fiel a Deus naquele lugar. O primeiro Adão, dentro do jardim do Éden, comeu o que não era para comer, querendo ser divino. E o último Adão, dentro do jardim do Éden, abriu mão da sua divindade, se tornou carne, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Tu prova isso na Bíblia, eu provo. Filipenses capítulo 2, verso de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o Pai o exaltou, e lhe deu o nome que está em cima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, o primeiro Adão desobedeceu dentro do jardim do Éden, e o último Adão obedeceu dentro do jardim do Getsemane. Eu vim com uma profecia na boca, e a profecia é: Deus não vai deixar que a tua história fique marcada pela queda. Não fala de jardim não, porque quando fala de jardim, eu lembro de Adão. Hoje eu falo de jardim com autoridade, porque já que o primeiro Adão errou dentro do primeiro jardim, o último Adão veio, glória, e falou: eu vou consertar. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, por favor. Eu tenho uma profecia, e a profecia é Isaías capítulo 61, verso de número 7. A cada dia de vergonha Deus dará, Deus dará, Deus dará, Deus dará, Deus dará. O que? Dupla honra. E no lugar de afronta, Deus trará exaltar. Ai. Errou, mas Jesus entrou e salvou. Errou, mas Jesus entrou e libertou. Errou, mas Jesus veio e levantou. Errou, mas Jesus entrou e transformou. Vai virar cantor, vai virar pregador, vai virar profeta, vai virar profetisa. Deus, eu vim como profeta de Deus profetizar. O último Adão vai entrar dentro daquela casa, vai entrar dentro daquela família, vai entrar dentro daquele bairro, vai entrar dentro daquela boca, vai entrar dentro daquele bar, vai entrar dentro daquele pagode, vai entrar dentro daquele baile. Quando o último Adão chega, não tem cachaça que fica, não tem bebida que fica, não tem pombagira que fica, não tem Zé Pilita que fica. Quando o último Adão chega, não tem aposta que fica, não tem. Quando ele chega pra transformar. Eu não sei quem crê, só que enquanto a igreja da glória, o último Adão vai. O último Adão vai entrar. Eu não sei quem crê, mas enquanto tu dá glória, Deus manda te dizer: eu sou maior que essa maldição, eu sou maior que essa pombagira, eu sou maior que essa macumba. Pode enterrar a cabeça de porco, pode enterrar a cabeça de boi, pode fazer obra de 2.000, obra de 3.000, obra de 4.000, obra de 5.000. Quando o último Adão chega, toda obra vai. Eu vou pregar, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer. Eu não sei quem crê, mas enquanto tu dá glória, Deus manda te dizer: vai cair capeta, vai cair demônio, vai cair obra, vai cair maldição. Só quem crê. Eu vou te dar 30 segundos para adorar. Ai. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Só quem crê que vai cair. Vou encerrar. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: agora o jardim foi aberto, e nós temos aqui o que o diabo nunca mais vai ter. Isso aqui vai tremer. Ai. Nós temos dentro do jardim o que o diabo nunca mais vai ter. O que é que nós temos que ele nunca mais vai ter? Gênesis capítulo 3, verso de número 8. A Bíblia diz: e Deus descia todos os dias dentro do jardim para conversar com o homem. Calma que tu vai dar glória. É isso que ele nunca mais vai ter. O que? A presença que eu e você temos aqui dentro. Porque ele
já teve isso um dia? Sim. Tu prova na Bíblia? Eu provo. Ezequiel capítulo 28, verso de número 11. A Bíblia diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: tu que eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura, estavas no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas eram a tua cobertura: o sardônio, o topázio, o diamante, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. As obras dos teus tambores e teus pífaros estavam em ti. No dia que foste criado foram preparadas, porque tu eras querubins ungido para proteger. Eu te estabeleci, no Monte Santo de Deus estava, e no meio das pedras afogueada tu andavas. A pergunta é: onde estava o diabo antes de ser expulso? Ele estava lá, na presença, para lá, na presença, para cá. Só que no dia que ele quis ser como Deus, Deus pegou ele e falou assim: não, igual eu não, eu sou o único. Pegou ele e expulsou ele de lá. Agora ela vai. Prata ele consegue, ouro ele consegue, diamante ele consegue, esmeralda ele consegue, ouro ele consegue. A única coisa que ele não pode ter mais é a presença. Uma cama racé. Ele não pode ter mais a presença, a presença, a presença, a presença, a presença, a presença. É por isso que ele tem inveja de você, porque aí você temos o que ele nunca mais vai ter. O que? A presença. Só quem tem a presença aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui na minha direita, ai, 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 aqui no meio vai descer poder, vai descer poder. Aqui na minha esquerda, deixa eu ver, ai, 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 ai. O diabo não pode marchar, ele não pode rodar, ele não pode sentir o que nós estamos sentindo agora. O que? Deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem. O Camassarai, dobremente ova, o Pritassarra, como não tá Zadorga, o Kinassanaha. A nossa geração não precisa de TikTok, TikTok tem muito, ai, 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 mídia tem muito, influência tem muito. O que a nossa geração precisa é de jovens cheios, 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 cheios. Eu vou pregar, eu vou pregar. Eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas o que eu tenho, ai, 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 o bolso está vazio, mas eu tenho algo melhor. O que? Só quem tem a presença, se coloque de pé. Comarama cheia. Só quem tem a presença dentro do jardim. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uticamahamacoma nascia. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus. A glória de Deus vai encher essa casa, vai encher essa casa, vai encher essa casa. Enche, 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 olha lá.
Deus, desceu um negócio aqui. Desceu uma nuvem aqui. Tome! Camo no priasa. Acabará cheia. Encerrei minha oportunidade. A pergunta é: até quando tu ficarás do lado de fora do jardim? É tempo de você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. A primeira pessoa para Jesus: sai do teu lugar e vem correndo para cá. Já está vindo a primeira aqui. Vai, 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 vai. Os músicos vêm comigo, vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Tem uma presença dentro desse jardim. Toma, atacar, atatá, chatatá, parama, rodaká, utaká, patata, coma, tata, parama, coma na cheia. A segunda pessoa está aqui. A terceira pessoa, cadê você? É tempo de voltar para dentro do jardim. Ó, eu tô vendo gente chorando lá atrás. Glória a Deus. A terceira pessoa, sai do teu lugar e vem correndo para cá. Cadê você? A terceira pessoa. É tempo de voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Cadê você? A terceira pessoa para Jesus. Cadê você? Eu sei que tem. Dovenza como de ombria, pio comprio fácia. Se não tem, que Deus ele lhe conceda uma nova oportunidade e que as palmas glorifiquem e exalte o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Oh, aleluia. Estenda sua mão para cá, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Vem, filho amado. Oh, aleluia. Vem, como está? Vem bem seguro.